Na torre, até os mais fortes chegam ao limite. O único fazendeiro da torre. Capítulo 14. Esgotado, Miau. Enquanto a fazenda cresce, o cansaço também cobra seu preço, e nem todos conseguem continuar no mesmo ritmo. Hã? Um mercador viajante? Oh, meu Deus, é um gato! Um gato mercador viajante? Vamos ver o que tem à venda. Os caçadores abordaram Theo com interesse. Hã? Tomate cereja? Os caçadores que se aproximavam ficaram desapontados ao ver os tomates cereja empilhados com Theo. Eles esperavam armas ou poções misteriosas de um mercador viajante, então era compreensível que estivessem desapontados com os tomates cereja que podiam comer do lado de fora. Humanos tolos, eu sabia que vocês pensariam assim, Miau. Estes não são os tomates cereja que vocês conhecem, Miau. Sejun aprendeu que Theo era bom em seguir instruções quando vendia itens como copos, então deu instruções muito detalhadas. Diferente? Isso mesmo, Miau. Verifique as opções uma vez, Miau. Conforme instruído por Sejun, Theo enfatizou que os tomates cereja eram itens. Opções? Estes são itens? Os caçadores começaram a verificar as opções do tomate cereja. Tomates cereja mágicos? Aumento de 0,1 no poder mágico por 10 minutos? É muito pouco. Como esperado, as reações dos caçadores não foram tão boas. Seus níveis variavam de 45 a 48. Em seu nível, com opções de equipamento incluídas, um aumento de poder mágico de 0,1 era insignificante. Entretanto, apenas comendo isso você perde 10 gramas de gordura? Isso é realmente possível? As reações das caçadoras foram diferentes. Elas reconheceram imediatamente o verdadeiro valor do produto. Inúmeras mulheres queriam manter suas formas enquanto comiam comida deliciosa ao ar livre. E, principalmente, opções escritas nos itens não mentem. Quanto é este? Jessica, uma das caçadoras, perguntou animadamente o preço dos tomates cereja. Assim que os viu, pensou em sua irmã mais nova, Ana. Ana havia passado por um bypass gástrico devido à obesidade mórbida, mas seu peso voltou a subir para 120 quilos desde o ano passado devido à depressão e compulsão alimentar. Os tomates cereja mágicos pareciam um raio de esperança para Jessica, que ultimamente andava preocupada com a saúde de Ana. Cada tomate cereja mágico custa 0,05 moedas da torre, Miau. O quê? Os outros caçadores ficaram surpresos com as palavras de Theo. O preço de um tomate cereja era escandalosamente caro. Vou comprar metade do que você tem. Hã? Sério, Miau? 500 significa 25 moedas da torre? Theo ficou surpreso com as palavras de Jessica. 500 significa 25 moedas da torre, excedia em muito as 5 moedas da torre em vendas do contrato. Isso significava que Theo teria que vender as colheitas de Sejun para sempre. Sim, vou comprar 500. Aqui estão 25 moedas da torre. Jessica entregou o dinheiro. Comparado ao custo que ela já havia gasto no tratamento de Ana, não era uma quantia enorme. Por que você não pensa nisso de novo, Miau? Humano, você está fazendo uma compra por impulso, Miau. Theo tentou dissuadir Jessica de comprar, não aceitando o seu dinheiro na tentativa de quebrar o contrato vitalício. Entretanto, o tiro saiu pela culatra. Ela está comprando 500 e ele está tentando dissuadi-la? Não há algo de errado nisso? Quantos devo comprar para dar à minha namorada? Vendo a atitude relutante de Theo em vender, os caçadores ficaram ainda mais curiosos. Vou levar 100. Eu quero 50. Eu também 50. Os caçadores começaram a comprar os tomates cereja de forma competitiva. Embora o preço de um tomate cereja fosse caro, não era muito dinheiro para caçadores de elite como eles. A quantidade de moedas da torre como essa pode ser obtida em apenas alguns dias de caça. Eles estavam dispostos a pagar o suficiente para satisfazer sua curiosidade. Assim que o intervalo acabou, os caçadores voltaram a caçar monstros-aranha. Como isso pode ser, Miau? Theo soluçou ao olhar para o tapete vazio. Uau, está esgotado, Miau. A primeira venda na vida do gato. A lenda de Theo, o gato mercador viajante, estava começando. Dia 133 preso. Tudo bem. Sejun acordou energicamente hoje de novo. Cada vez que subia de nível, ele aumentava sua força e vigor com os atributos bônus. Sua condição corporal já era boa, mas agora ele estava cheio de energia todas as manhãs.
Além disso, a característica do trabalho do fazendeiro de não ficar doente era surpreendentemente boa. Sush! Sejum subiu até a parede e traçou uma linha ao começar o dia. Se essa história te tocar de alguma forma, fortalece a gente. Comenta, deixa o like, se inscreve no canal e vem conversar com a comunidade no Instagram, TikTok e Discord. Os links estão na descrição. Pip, bip, pra. Bem, Os coelhos brancos e o coelho preto acordaram e cumprimentaram Sejum pela manhã. Certo, bom dia. Os coelhos que o cumprimentaram começaram suas próprias tarefas. Sejum também lavou o rosto no pequeno lago e começou a colher tomate cereja. Top, top. Você colheu um tomate cereja mágico bem amadurecido. Sua experiência de trabalho aumentou ligeiramente. Sua proficiência com colheita, nível 2, aumentou ligeiramente. Você ganhou 10 pontos de experiência. Top, top. Enquanto ele estava colhendo tomate cereja, você subiu de nível. Você ganhou um atributo bônus. Já fazia um tempo desde que chegou ao nível 10. Sejum aumentou sua força com um atributo bônus. Ele deve estar indo bem, certo? Sejum pensou em Theo. Ele já deve ter chegado aos caçadores. Quantos ele venderia e voltaria? Ele nem esperava uma venda. Ele estava preocupado se o garoto jovem e ingênuo poderia vender corretamente. Mas eu ensinei a ele as técnicas secretas. Ele vai vender pelo menos metade, certo? Sejum ensinou a ele as técnicas de amostras grátis e serviço de carinho de gato. Entretanto, Sejum nunca imaginou que os tomates cereja se esgotariam em poucos minutos antes que Phil usasse as técnicas secretas. Quando os tomates cereja começarem a vender, meu nome vai ficar conhecido, né? Sejum sentiu-se orgulhoso por seu nome estar associado às colheitas vendidas. Então, bzzz, uma abelha venenosa voou pelo buraco no teto da caverna. Já chegou? Hub, hub. Hoje, a abelha venenosa esfregou o seu corpo contra o rosto de Sejum, mostrando carinho enquanto marcava sua presença. E então, bzzz, voou para o campo de tomate cereja para sugar o néctar. E depois de algum tempo, pip! A esposa coelha começou a colocar folhas secas no fogo. Antes que ele percebesse, era hora do almoço. Colher tomate cereja e ajudar os coelhos a regar os campos fez o tempo voar. Bang! Bang! O coelho preto, que estava praticando batendo na parede com um martelo, chamou Sejum. Era a hora do dia em que o coelho preto podia ser mais ativo, por isso sempre ansiava pela hora de caça às piranhas. Tudo bem, vamos. Sejum correu para o lago e agitou as tochas para a esquerda e para a direita. Tibum. Plop. Um golpe de martelo limpo. Agora o coelho preto caçava piranhas com muita habilidade. Quando pegaram 5 piranhas, o corpo do coelho preto brilhou por um momento. Você subiu de nível? Nod, nod. O coelho preto acenou com a cabeça vigorosamente. Sejum tinha visto os coelhos brancos subindo de nível enquanto trabalhava na fazenda algumas vezes, mas essa foi a primeira vez que viu o coelho preto subir de nível. Parabéns por subir de nível. Brá! O coelho preto olhou para Sejum com orgulho. Eu não sou incrível? O coelho preto parecia excessivamente animado depois de subir de nível, o que deixou Sejum um pouco preocupado. Ele se perguntou se logo tentaria pegar piranhas na água. Nesse meio tempo, o coelho preto correu para outro coelho branco e anunciou em voz alta seu novo nível. Pip! Bip! Brá! Os coelhos brancos parabenizaram o coelho preto. Graças a isso, o almoço foi um pouco ruidoso. Enquanto os coelhos conversavam, Sejum calmamente terminou seu almoço de peixe grelhado e cebolinha assada. Ultimamente, Sejum desenvolveu um certo prazer depois do almoço. Hora do café. Sejum se levantou de seu assento e pegou o copo que havia colocado em seu assento de sempre com um passo leve. Ele abriu o copo para usar como xícara depois que Phil saiu. Café! Havia 10 pacotes de café dentro do copo. Parecia que nem o Goblin nem Phil abriram o copo. Foi um tremendo achado. Se Phil tivesse vendido o café em vez do copo, Sejum teria pagado por isso. Sejum levou o copo no pequeno lago e o encheu com cerca de 1/4 de água. Top, top. Segurou a ponta do canu, palito de café, e o agitou levemente com o dedo indicador para remover o resíduo.
ele não podia perder nenhum grão de café. Depois de preparar o café, rasgou a abertura do sachê de café Canu e o derramou no copo. Então, shake, shake. Fechou a tampa e agitou para dissolver os grãos de café. Click, slurp. Sejun tomou um gole do café. Swish. A amargura do café venceu o hálito de peixe e a doçura da cebolinha, sendo assim lavados de forma limpa. Ah, de fato, o café é perfeito depois de um almoço. Embora não pudesse fazer um café quente sem água fervente, ou café gelado sem gelo, o café feito com água fresca do lago não era ruim. Além disso, drip, Sejun derramou um pouco de mel que havia coletado em sua barraca de água. Ah, ficou perfeito! A harmonia de amargor e doçura criou um novo sabor. Os coelhos balançaram a cabeça como se não pudessem entender Sejun sorrindo enquanto tomava café. Ele deu-lhes um pouco de café no primeiro dia e estremeceram depois de prová-lo. O café com mel era o mesmo. A língua de coelho parecia mais sensível ao amargor do café. Sejun, que havia apreciado o café como sobremesa, começou sua agricultura à tarde. Hehe! Sejun cantarolava enquanto colhia tomate e cereja e regava os campos. Apenas uma xícara de café no almoço tornava a tarde agradável. Terminou o dia de bom humor. Squeak! Squeak! Os coelhos se despediram de Sejun e foram para a toca se preparar para dormir. Boa noite! Sejun também se despediu dos coelhos e foi para seu local de dormir, fazendo uma cama, batendo no chão. Então, bzzz, a abelha venenosa voava atarefada pelo teto da caverna. Você ainda não vai embora? Ultimamente, a abelha venenosa vinha chegando cedo e saindo tarde, mas era a primeira vez que não voltava naquele horário. Vá dormir logo. Bzzz. A abelha venenosa ignorou as palavras de Sejun e continuou a voar diligentemente. Você que sabe, vou dormir. Até amanhã. Sejun adormeceu assim que sua cabeça tocou o travesseiro sujo. Bzzz. A abelha venenosa criou algo no teto da caverna. Por que ele ainda não veio? Scarum, o Goblin mercador viajante que enganou Tel, esperava que Tel voltasse. Ele tinha certeza de que Tel não conseguiria vender os itens e voltaria decepcionado. E eu vou confortar o cara desapontado dizendo que há uma oportunidade maior e lhe emprestar dinheiro. A partir daí, o cara se tornaria seu escravo, trabalhando para ele a vida inteira para pagar os juros crescentes, sonhando em quitar o valor real. Hehe, já faz muito tempo desde a última vez que peguei um cara tão otário assim. Scarum sorriu maliciosamente. Enquanto esperava por Tel, Scarum foi até o quadro de avisos que exibia o ranking de vendas dos mercadores viajantes. Verificar sua classificação uma vez por dia e sentir-se orgulhoso era uma das alegrias de sua vida. Ranking das vendas dos mercadores viajantes. Ranking de vendas dos mercadores viajantes. 99º lugar, Scarum, 45,2 moedas da torre. 1 up. Hehe, eu finalmente entrei no top 1000. Ele subiu um degrau do 1000º lugar para o 99º lugar. Foi uma classificação mal alcançada ao sacanear muitos mercadores viajantes novatos. Scarum, que havia verificado sua classificação, começou a examinar os nomes dos mercadores com classificações mais altas do que a dele, começando de baixo. Eram aqueles que eventualmente teria que pisar e superar. Naquele momento, o olhar de Scarum se moveu ligeiramente para cima. Hã? Um nome que jamais esperava ver no ranking chamou sua atenção. 98º lugar. Tel, 50 moedas da torre. Novo. Como isso aconteceu? Ele definitivamente não conseguiu vender aquilo. Scarum murmurou como se não pudesse entender. Bzzz. Sejun acordou com o som das asas da abelha venenosa. A abelha venenosa ainda estava ocupada voando pelo teto da caverna até de manhã. Então, uma colmeia? Uma pequena colmeia chamou a atenção de Sejun. Parecia que a abelha venenosa estava trabalhando diligentemente desde ontem para fazer isso. Você vai morar aqui? Bzzz, hub, hub. Em resposta à pergunta de Sejun, a abelha venenosa moveu-se para cima e para baixo 3 vezes e depois esfregou seu corpo contra o rosto de Sejun como se dissesse: por favor, cuide bem de mim.
No 13º dia preso, a abelha venenosa se tornou independente e mudou para a caverna de Sejum.